Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o Wellington Ribeiro, especialista no terceiro setor, e estou tendo a honra, a alegria de poder fazer a mediação aqui nesta nossa segunda temporada da gravação desses episódios do podcast na cidade de Sobradinho. Já estivemos em Planaltina, agora em Sobradinho. O nosso desejo é que esse projeto alcance todas as outras cidades satélites aqui do Distrito Federal. E como você sabe, a cada encontro nós temos um tema. Mas antes de eu falar o tema, eu quero perguntar a você, já fez a sua inscrição no nosso curso? Olha, pela quantidade de aulas de podcast gravados, já é para você estar inscrito, viu? Plataforma transfer.com.br. Entra lá, faça a sua inscrição. São mais de 30 horas aulas gravadas, além da mentoria exclusiva, e também você tem aí 50 episódios do nosso podcast. Combinado? Então, fica ligado nisso aí. E hoje, o nosso tema é roteirização de vídeos curtos para as redes sociais. Então, a gente tem aqui dois especialistas. Edmilson, seja bem-vindo novamente, e Carlos também. Se apresentem, amigos, por favor. Bem, grande privilégio novamente estar nessa mesa, participando desse podcast importantíssimo. Meu nome é Edmilson, tenho aí 20 anos, estou no terceiro setor, aprendendo e ensinando também. Olá pessoal, prazer enorme estar aqui de novo com vocês. É sempre bom fazer essa roda de conversa, a gente aprende muito, partilha os nossos conhecimentos, então isso é muito importante. Sou o Carlos Diniz, estou há mais de 10 anos empreendendo e mais de 10 anos dentro do terceiro setor. Conheço bastante desse universo do terceiro setor e espero aqui contribuir com vocês nessa roda de conversa. Obrigado, amigo. E não menos importante, muito pelo contrário, a nossa atriz principal da tarde aqui é exatamente a Lohane Leite, do Instituto Ecoa Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada, Wellington, muito obrigada. Eu me apresento para o pessoal. Por favor. A câmera é sua. Sou Lohane Leite. Eu acabei de abrir um instituto, né, o Instituto Ecoa Brasil, Educação, Oportunidades e Ações. E eu vim aqui para conversar um pouco com o pessoal, né, contar o que me trouxe, o que me levou para o terceiro setor. E é isso. Que legal, amiga. Seja bem-vinda, tá bom? Pode contribuir com o nosso tema aqui também, tá? Porque eu sei que você é das redes sociais, então... então você vai ela vai ensinar a gente aqui. Ensinar. Pessoal, a gente vive num tempo onde as redes sociais, elas passam por uma adaptação. Por exemplo, há uns anos atrás, vídeos longos, conteúdos longos retinham as pessoas. Mas hoje a gente vive numa celeridade tão grande e aí cada vez mais as pessoas querem um conteúdo mais ao ponto e para isso exige que seja mais reduzido. Vídeos curtos. Com certeza. Então, assim, por que vocês acham que é importante uma instituição do terceiro setor se adaptar também a esse aspecto de fazer vídeos curtos? Eu acho que o mais importante, assim, porque o terceiro setor, ele é vivo, ele é uma parte viva, né? Eu costumo dizer que o terceiro setor, ele é o braço forte e a mão amiga do Estado. Ele chega aonde o Estado não chega. Ele executa ações tanto culturais, sociais, esportivas, que o Estado não consegue executar. Não por incompetência do Estado, mas é porque o Estado ele tem que atuar em vários braços, né? E para que o terceiro setor ele seja eficiente, ele precisa estar nas redes sociais. A entidade precisa ter um site, entendeu? Esse site ele precisa ser estruturado, tem uma lei, né, que fala sobre a questão da que o site ele precisa ter uma aba aonde possa se ver ali o que foi executado, recursos, gastos e tudo mais. Então, o terceiro setor hoje é obrigação ter um site. No passado não era isso. No passado tinha instituições que trabalhavam muito bem e não tinham sites, entendeu? Mas hoje faz parte da prestação de conta, faz parte da questão da visibilidade, da questão da transparência ter um site. E aí agora vamos entrar, mas como esse site pode ser eficiente, né? Aí entra a questão dos vídeos curtos, porque se a gente tem um site e a gente quer passar uma mensagem da nossa instituição, daquilo que nós estamos fazendo ou daquilo que nós queremos fazer, chamar o público,
né? Chamar os doadores, chamar os colaboradores, chamar aquelas pessoas para poder ser voluntária, a gente precisa ser eficiente nisso, né? Então a gente precisa trabalhar junto com o algoritmo, né? Sim. Precisamos trabalhar de forma que a gente possa ser eficiente. Por isso a importância desse tema. Vamos falar um pouquinho sobre os vídeos curtos, né? Então, o que é mais eficiente? No passado, era mais eficiente você ver uma palestra de um profissional ali de 2 horas. Eu mesmo ainda sou dessa época. Quando eu vejo um vídeo de 2 horas, meus olhos crescem ainda, eu quero assistir. Porque eu sei que vai ter mais conteúdo ali. É verdade. Vai ter mais conteúdo. Mas eu sei que nem todo mundo pensa que nem eu. A grande maioria quer captar aquela mensagem em 15 segundos. Ou no máximo em 60. Ou em 3. Fala o seguinte, segundo a regra. Os 3 primeiros segundos é importante para você manter. Para retenção. Retenção. Até os 15 para manter a pessoa ali. Entendeu? Então, vídeo curto se tornou essencial. Eu falei que eu sou um desses, porque assim, eu não consigo, se não for filme, eu não consigo ficar assistindo vídeos, só se for temas muito técnicos, né? Porque eu estou fazendo MBA agora e eu fico lá assim, consigo assistir tranquilamente 1 hora, 2 horas. Mas para mim pegar um vídeo de um assunto meio aleatório, para mim assistir ele, não rola, né? Exatamente porque eu gosto do vídeo mais curto, e tanto que eu vou até citar aqui o TikTok. Né? O TikTok hoje ele se tornou um concorrente direto do Google, para você ver em nível de pesquisa. Porque no Google você pesquisa, você tem um monte de informação, a grande maioria textual, e o TikTok não. Como é que eu furo essa parede aqui? Vê um cara com 12 segundos, ele me ensina a furar a parede sem sujar, sem estragar a parede. Né? Então, assim, é muito rápido e eu gosto muito dessa praticidade. E aí o quesito do vídeo também, né, quando o Dimilson falou muito bem, que é do quesito da humanização. É mais fácil eu trazer, por exemplo, um depoimento onde a pessoa escreve e fala, eu sou Maria, fui impactada pelo projeto, Ou a Maria falando, eu, Maria, fui impactada pelo projeto. Então a pessoa vê, ela sente a emoção, o timbre de voz. Gera conexão. Então é muito melhor, né, a gente ter os vídeos em si. A parte textual vem, claro, para complementar, mas os vídeos em si eles vêm para gerar essa conexão. Né, as famosas headlines ali, fazendo as adaptações. E aí até dentro, no curso também eu falei sobre isso, que é o quesito da acessibilidade também. Por exemplo, hoje, a grande maioria das pessoas, elas escutam, eu esqueci, tinha uma pesquisa aí, não sei quantos % das pessoas escutam o vídeo no mute. Porque às vezes está no ônibus, às vezes está no trabalho, às vezes está na reunião, às vezes está em um monte de canto que ela não pode ouvir. E aí ela está aqui, vendo o vídeo, só que ela está lendo a legenda. Então, se esse vídeo não tem uma legenda, aí já pesa, a pessoa fala, nossa, não posso ver, vou salvar para assistir, mas aí muitas vezes não assiste, passa. Se ele rodou, já era. Já rodou, já foi. Então, assim, os vídeos curtos em si, a roteirização, né, a gente fala até isso nas aulas EADs também, porque muita gente fala, nossa, mas eu não tenho ideia de vídeo, como é que eu vou produzir? A gente tem as IAs que vai criar um roteiro para você, um direcionamento ali, dia sim, dia não, todo dia, ou a forma que você achar melhor, né? E essa conexão é a principal. Se você está procurando doadores, patrocinadores, você está querendo essa conexão com o seu público, nada melhor do que o vídeo. Você mostrar ali os bastidores, como as coisas estão acontecendo, os atendimentos. Claro, sempre lembrando de direito de imagem, que é muito importante também para você não ter problemas, né? Então, assim, gera conexão e gera impacto também por onde você passar com os vídeos. Ô, Lohane, fala pra gente aí agora. Eu acredito, o mundo está muito corrido, né? As pessoas estão muito corrida, a rotina está muito corrida. E, para além disso, depois da pandemia, as pessoas se voltaram muito para si, né? Ou ela está trabalhando ou ela está dentro de casa. E acho que a gente meio que perdeu o saco para assistir vídeos longos. E aí, eu acho que entra também esse fator, né? Da gente não ter muito saco e tempo a perder, não que seja uma perda de tempo, mas tempo a perder para assistir um vídeo ali de 2, 3 horas. Então, a gente está procurando coisas mais práticas. Sim. E, com certeza, entra isso que você falou, a conexão, a identificação, às vezes até a forma com que a pessoa se posiciona, fala, gesticula, sotaque, vai gerar uma conexão. Eu trabalho com rede social já tem um tempo, né? Porque antes de entrar para o terceiro setor, eu falei, eu sou maquiadora. Então, eu produzo
vídeos para minha rede social, né? E eu tenho que estar sempre preocupada com os 3 minutos. Os 3 minutos de retenção. Porque se não for ali, não tem... Engajamento. Não tem engajamento, não vai ficar até o fim. Então, eu estou sempre preocupada com esse negócio de retenção. E hoje, a IA, cara, ela veio assim para revolucionar. Eu perdi quase o emprego por causa disso, que eu sou jornalista também, né? Uhum. Então eu escrevia roteiros. Agora a IA faz tudo. Nem sempre a gente acorda com aquela criatividade de fazer um roteiro e tudo mais. E a IA, ela ajuda muito, muito, muito mesmo. Com certeza. Nós já falamos, inclusive teve um tema sobre isso, né? Falamos bastante sobre isso. Como usar IA. Deixa eu explorar aqui um pouquinho o que você falou, que você disse assim, né? Eu sou maquiadora e tal. Então, quando você vai fazer um vídeo, pensando nesses 3 minutos, o que você leva em consideração? O que você pensa, cara, eu tenho que mostrar isso, tenho que falar isso, tenho que pensar isso aqui para eu entregar esse vídeo bacana para o meu público? Eu levo em consideração a dor da pessoa. O lugar que dói. O que eu quero atingir. Né? Qual é a mensagem que eu vou passar ali que vai chegar exatamente no problema daquela pessoa, na dor daquela pessoa. Porque é isso que acontece comigo. Quando eu estou assistindo um vídeo na internet e, sei lá, como você vai fazer um cacho que vai durar 3 horas. Um exemplo aqui que me veio rápido na cabeça. Poxa, uma coisa, pra mim, mulher, é uma super relevante. É difícil demais fazer um cacho que vai durar, entendeu? Então, vai me prender. Então, eu sempre penso na dor. Eu preciso atingir a dor. Eu tenho que ir em específico ali no problema da pessoa. Porque quando ela escutar o que eu vou falar, ela vai parar. Ela vai parar tudo para escutar o que eu tenho para falar. Porque você tem a solução para aquele problema. A solução para o problema da pessoa. Que bacana. Aí depois da solução, você grava no seu estúdio, no salão, como é que você faz? Às vezes eu gravo em casa, eu tenho um cantinho lá, que eu tenho um camarim. E às vezes eu gravo lá no escritório, agora, né? eu chego arrumada, mas eu não vou maquiada. E aí eu faço a minha maquiagem do dia lá para mim terminar de trabalhar, eu faço lá, gravo lá. Gravando. Uhum. Que legal, que bacana. É um dia a dia, né? Isso aí mostra para as pessoas assim, olha como é que você faz. Aí você vai... E a constância, exatamente, né? Que hoje, para falar de rede social, é constância. Então, quanto mais você está ali, né? E as pessoas gostam muito dessa conexão. Então, muitas vezes, quando você mostra a baguncinha que você está ali, como é que você está realizando o projeto. Os bastidores, as pessoas, normalmente, elas gostam, elas se conectam com isso. Né? Parece ser até engraçado, mas elas gostam, elas se conectam ali porque você sai daquela esfera de ser... perfeita e humana. Isso, e passa a ser humano agora. Ela faz maquiagem, mas também tem a baguncinha dela, gosta de almoçar, sei lá, desse tipo de alimentação, ou faz exercício. Então as pessoas se conectam por aquilo que... Sair um pouco ali do assunto específico, porque as pessoas querem ver os seres humanos, né? Exato. Elas não querem ver só o profissional. Uhum. E essa parte do ser humano também é uma parte que conecta. Conecta muito. O próprio story do Instagram, ele tem um limite de tempo. Isso, 1 minuto. Já até para ajudar você, né, a pessoa a falar assim, cara, eu tenho que pensar nisso aqui num minuto. Pra mim é uma dificuldade, porque eu falo pra caramba. E antes era 15 segundos, viu? E nem começou a falar sobre os seus projetos, sobre o terceiro setor, como é que foi. 45, 60. Que a gente está falando aqui que era 15 segundos antigamente o quando lançou os stories era 15 segundos apenas. Aí foi aumentando para esse limite. Inclusive, vou dar uma dica aqui, fica atento você, que às vezes eu particularmente gosto de fazer no status do WhatsApp. Só que se passar de 60 segundos, ele não manda para o Instagram. Porque lá só suporta até 60 segundos. Ou então ele corta. Aí ele corta e não cria outro na sequência. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso aí também. Tem até aproveitando que a gente está falando de roteirização de vídeo, né, uma dica. Normalmente as pessoas têm dificuldade na gravação, porque tem o quesito da perfeição. Então ela grava 100 vídeos, ela assiste os 100 vídeos e não posta. E aí uma dica não que eu assista. Eu não faço isso. Que isso? A dica que não é nada. Aí a dica que eu dou, por exemplo, o Instagram, ele tem os melhores amigos. Então você escolhe realmente ali, ou deixa um amigo, deixa sua mãe que vai falar sempre bem. Deixa pouquíssimas pessoas que você confia e começa a gravar e deixa ali, porque outras pessoas não têm acesso.
Você vai fazer isso aí por uns 30 dias. Todo dia você grava ali só para os melhores amigos e solta. Depois de 30 dias, você vai pegar o hábito de como fazer, aí você Fica solta. mais solto ali aí você na- coloca no- mais no- pessoas nesses melhores amigos, daqui a pouco você vai conseguir soltar ela para todo mundo, para sua rede. Sabe o que eu acho que acontece também? A gente fica muito engessado no perfeito. Sempre. Principalmente pro Instagram. Só que eu tenho percebido que as pessoas têm gostado cada vez mais das coisas mais orgânicas. Sim. Mais reais. Sabe? Tipo, Rala Mate junto. aquela coisa real, mais orgânica mesmo. Por isso que o TikTok está fazendo muito sucesso. Sim. Porque o conteúdo do TikTok ele é muito orgânico. Ele é muito interessante de você seguir. Você não vê que a pessoa monta todo um cenário e tal. Não tem isso. Isso é coisa mais do Instagram. Então, eu acho que quando a gente se desliga um pouco dessa perfeição, de tem que estar tudo perfeito, tudo alinhado, um cenário muito bonito, a gente consegue progredir. Mas sabe por que isso acontece? Por causa das etapas, né? Quando começou as redes sociais, as pessoas queriam mostrar o melhor. E as pessoas queriam ver o melhor. As pessoas queriam sair daquilo que elas tinham e querer ver algo impactante. Então as pessoas se preocupavam em fazer o melhor. Sim. Tal. Só que isso foi ficando tão batido, ficou tão artificial, né? Que as pessoas agora estão se voltando para o que é orgânico. Exato. Está sendo mais valorizado isso, entendeu? Até porque eu acho que isso adoeceu muitas pessoas. Sim. Porque não é uma vida real. Não é uma com vida certeza. real. Não é uma vida que todo mundo leva. A maioria da população não leva aquela vida perfeitinha. Não. Ou tem aquele cenário maravilhoso, ou aquela casa maravilhosa. Não tem. Você vai ter um dia, mas até você chegar lá, e aí, como é que você vai fazer? E até Você vai isso. deixar de gravar? Você vai deixar de postar? Para que você justamente alcance e almeje os seus sonhos, Sim. né? Os seus projetos. E até isso gera mais conexão, porque, por exemplo, quando você tem um estúdio muito, muito perfeito, as pessoas normalmente elas passam ali, né, elas vão absorver, só que aí pelo que a gente está vendo ultimamente, quando o cenário é o seu cenário real, parece que a conexão é maior, as pessoas param para assistir, para ver, né, sem tantos apetrechos, né? Sim, até porque no passado, quando as pessoas queriam mostrar a perfeição, né, vamos colocar dessa forma, as pessoas alugavam carros, alugavam cenários, Sim. casas, entendeu? Era uma coisa de louco, entendeu? Ainda bem que as pessoas estão voltando ao orgânico, ainda bem, porque estava ficando... Você não sabia mais se aquela Hollywood. pessoa... Hollywood. Sim. Tá virando Hollywood. O cara não tinha nada mais. Não, vou alugar aqui um carro para poder fazer meu vídeo, vou alugar uma casa, entendeu? Um espaço Uma da casa ali, a cobertura. cobertura, pronto, para poder fazer aquilo. Loucura total. Loucura total. Dentro desse aspecto, amigos, dos vídeos curtos, existem muitas linguagens que você pode adotar, né? Por exemplo, tem a linguagem cômica, tem muitas pessoas que utilizam dela ali com uma brincadeira, etc e tal, ou até mesmo com um personagem, para poder manter o pessoal ali Conectado, né? Existe também a comunicação mais formal. Então, assim, como é que vocês enxergam isso? Deixa eu falar por quê. Eu sigo um cara aqui no Instagram, eu esqueci o nome dele, mas ele é um rapaz que vive na roça, na área rural. E, Eu acho que eu sei quem é. Mano, ele faz uns vídeos com uns efeitos, cara, que é muito cabuloso. Eu sei quem é também. É muito cabuloso. O moleque é muito massa. Ele fez basicamente um mangá de... O mangá. Oh, não, e agora? Aí ele pega uma luta com a enxada, com a Com a irmã, mãe. com a mãe, com os caras. E tem vários influencers que estão indo fazer vídeos com ele, de tanta... Sim, proporção, ele se né? conseguiu virar. Exatamente. Colar pro com ele é SBT sinal e de tal. audiência. Exatamente. E ele já está tornando aí garoto propaganda de vários produtos. Então, assim, como é que vocês enxergam isso, olhando para a perspectiva do terceiro setor? Precisa ser sempre formal ou pode ser um pouco informal a comunicação? Para a minha visão, tudo é muito público. Né? A gente costuma falar do persona, de você construir o persona ali, que você entender para quem você vai falar. Porque não adianta eu querer falar para todo mundo, sendo que todo mundo não vai querer me escutar. Né? Então, a gente faz essa definição de quem é o seu público. É homem, é mulher, qual a faixa etária, qual tipo de conteúdo gosta de consumir, é um conteúdo mais formal. O meu público de beneficiário é um público que é mais formal, é mais informal, porque até nisso, porque, por exemplo, se eu vou fazer conteúdo para um público que ele não é formal e eu vou falar de todo formal, todo engomado, até a roupa, né, vai falar muito por ti.
todo formal, com gravata, ele vai parar e vai olhar, não, esse conteúdo não serve para mim. Notoriamente, ele já vai julgar que esse conteúdo não serve para ele, porque não existe essa conexão. Então, a linguagem em si depende muito desse persona, de quem é o público que você quer atingir e qual linguagem ele consegue ouvir melhor e executar melhor. Porque dependendo da mensagem que você quer falar, com a forma que você fala, ele não vai entender igual os jargões. Se eu for chegar no meu Instagram, falar para o meu público tantos jargões técnicos, primeiro eles não vão entender, vão achar isso chato e vão passar para frente. Né? E eu vou lá para o final da fila. Com certeza. Então, por isso que essa questão da instituição. Por isso que a instituição precisa ter um cerne. Tipo assim, qual é o seu foco dentro da instituição? A minha instituição, ela vai atuar de forma genérica ou ela vai ter um nicho? Entendeu? Aí, a partir do momento que você sabe qual é o seu nicho, qual é o seu público-alvo, onde você quer atender, que antigamente, hoje já está muito em voga da instituição ela ser generalista. Inclusive, eu ensino isso. Né? A instituição ela poder abranger várias áreas, não ficar presa somente ali por causa da restrição de recursos. Porque se você só mexe com jovens, então você vai estar restrito ali ao CDCA, tudo aquela questão. Se você mexe só com idoso, você vai estar restrito somente ao idoso. Agora, quando você tem um estatuto que ele é generalista, aí você atinge tudo. Então, aí a linguagem depende. Se a sua instituição é voltada para quê? A sua instituição. Está me perguntando. Eu Eu também achei que ele estava... para induzir ela. O estatuto do meu instituto, ele tem bem esse negócio generalista. Porém, eu tenho em mente fazer projetos que vão mais para mulheres, idosos e crianças. Porque Então, são as partes que me pegam mais, assim, de acordo com a minha história, que depois eu vou contar para vocês, são as partes que me pegam mais. Então, eu acredito que eu tenho que ter uma linguagem mais popular. Mais acessível. Exatamente. Mais simplista, né? Com Ô, Lohane, conta pra gente, então, a sua história, minha amiga. palco é seu. Fala pra gente. Tá, vamos lá. Como eu falei antes, né, eu era maquiadora, eu não era maquiadora. Maquiadora uma vez, maquiadora sempre, né? Eu sou maquiadora. Mas isso era profissão? Desde pequena... Oi? Isso era profissão? Profissão. Tá. Profissão. Desde pequena, pelo que eu vivi, que eu vi as mulheres da minha família vivendo, passando, eu disse que eu ia ter um projeto, que eu ia cuidar de mulheres e crianças que sofreram abuso psicológico, físico, sexual, e eu nem sabia o que era projeto. Eu sabia que Você queria fazer algo, né? Queria fazer um projeto que ia ajudar essas mulheres. Os anos se passaram, eu passei por várias áreas, eu fiz nutrição, eu fiz letras, eu fiz administração, eu fiz várias faculdades. E eu não conseguia me encontrar de jeito nenhum. E aí foi quando eu fui para a área da maquiagem, porque na maquiagem eu percebi que eu conseguia alcançar um pouco desse público, a dor desse público que eu queria alcançar, né? Que eram as mulheres que já foram Você fazia a diferença, né? Só que chegou um ponto que eu queria alcançar mais e não estava conseguindo. E aí eu tenho um tio que ele começou a trabalhar com projetos, não projetos em si, ele tem uma empresa, né, que fornece as tendas, labradas, enfim. Ele começou a andar, perambular nesse mundo, e aí ele começou a me contar, e aí como é que funciona e tudo mais. Eu falei para ele dos desejos do meu coração, que era um projeto que eu tinha na minha cabeça desde criança, e ele falou assim, você tem um projeto maravilhoso, muito bom mesmo. Por que você não faz um curso na área do terceiro setor e começa a trabalhar com isso? Eu ainda fiquei um pouco assim. Mas ele falou, eu pago. Eu falei, curso? Pago? Qualquer área que seja, eu quero. Ué. Um investimento, hein? Cuida de tendas. Por que não? Aí fiz o curso, né? Fiz o curso na área de prestação de contas, mas que abriu, assim, meu horizonte. Eu me inscrevi no curso, mas antes de fazer o curso, eu já comecei a entrar no YouTube, na internet e pesquisar assistir vários vídeos para eu poder entender, porque eu também não queria chegar no curso Crua de tudo, crua, né? tipo assim, o que está acontecendo, o que esse homem está falando, né?
E aí eu comecei a pesquisar e começou a acender uma coisa dentro de mim. Que eu falei, cara, é isso, é assim que eu vou conseguir impactar a vida dessas pessoas, dessas mulheres, é assim que eu vou conseguir fazer a diferença. Porque eu sempre achei que a minha vida, não estou aqui para passeio, estou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sempre tive esse negócio do cuidar do próximo, né? E fiz o curso, meu tio, perambulando por esse mundo, conheceu o seu Luiz, que tinha um instituto, mas o seu Luiz estava doente. E ele não estava dando conta mais de prosseguir com o instituto dele. E as pessoas que compunham a diretoria nunca ajudaram ele em nada, só estava lá com o nome. E o seu Luiz resolveu, então, me passar o instituto. Então, ele me passou o instituto, a gente mudou o local e tudo, né? Mudou o estatuto, reformulou. Fiz um novo escritório, porque era em Santa Maria, né? A gente passou para o setor comercial sul. E aí eu comecei, né? Falei, agora vamos, porque eu falei que eu vou fazer, porque não há nada que eu falo que eu não vou fazer que eu não me entregue. Com medo mesmo, né? Porque é uma área nova, então a gente sente medo, né? Às vezes bate uma insegurança, mas eu falei, cara, eu dou conta. E é isso, e eu já montei o meu primeiro projeto, né? Até lancei a minha primeira proposta. Chorei quando eu fiz isso. Parece besteira. Conta aí pra gente. Não é não. Isso é emoção, é sonho. Você tá mexendo cara, com foi uma sonho. coisa assim, porque a gente faz cursos, mas a gente sabe que a gente aprende mesmo com conhecimento empírico, né? Na prática. É na prática, é na vivência que a gente aprende mesmo. E aí eu tinha que me virar nos 30 para poder saber fazer um plano de trabalho, para poder lançar o plano de trabalho. Aí, de repente, fiquei sabendo que eu precisava de um monte de certidão, de uma coisa. Precisava fazer 1001 orçamento. Exatamente. Só que ainda não cheguei nessa parte ainda não, porque eu só lancei a proposta, Mas né? você vai chegar. Vou. A gente tinha até domingo passado para poder lançar essa proposta. Mas por onde você lançou? Qual secretaria? Secretaria da Mulher. Da Mulher? Isso. É um projeto, né? A princípio seria um projeto para capacitação, seria de doula, que é uma profissão que acabou de ser reconhecida, Sim. e de cuidador de idosos. Só que eu recuei um pouco em relação à doula, porque a gente resolveu fazer um projeto híbrido, né? Então, boa parte dele é online. Nós teremos 2 dias de presencial, onde a gente terá palestra na área do empreendedorismo e da área do marketing digital, para a gente encaminhar essas pessoas, e a entrega dos certificados. Só que o curso de doula, ele precisa, no mínimo, de 180 horas. Então, não seria possível, em 45 dias, formar essas pessoas com 180 horas. Então, eu dei E teria um pré-requisito para doula? Tipo técnico? Precisa ter o ensino médio completo. Precisa ter formação na área Não, precisa de só do saúde, ensino médio não, completo. né? Só o ensino médio completo. Aí eu falei, bom, eu vou recuar, é o meu primeiro projeto, então não adianta eu querer abraçar muito com as pernas, né? Eu preciso ter paciência, então vamos fazer só o de cuidador de idosos. E aí montei lá, com a ajuda da Raquel, que eu chamo ela de Rachel, que a gente tem a nossa... É porque meu nome é Lohane, mas ela me chama de Lorraine. Eu falei, então vou te chamar de Rachel, fechou. Com a ajuda da Raquel, ela me ajudou bastante, assim, estendeu a mão, a gente fez uma reunião, sentou, ela me deu várias ideias, me mostrou vários caminhos e foi muito legal. E aí no sábado, que eu lancei a proposta, que eu preferi fazer no sábado, porque domingo podia dar algum problema no sistema e Foi tal, chamamento público da secretaria ou não, né? Emenda. Emenda mesmo? Eu chorei, eu simplesmente, quando eu terminei de lançar aquela proposta... Você vai chorar quando sair o CIS-Connect, aí você vai chorar. Eu chorei de emoção. Vai ser, opa! Eu falei, por que eu tô chorando por causa disso? Mas eu chorei. Foi muito gratificante. É porque é um pedacinho do meu sonho, assim, que está sendo realizado. Eu acho que quando eu ver as pessoas pegando certificado e vários outros projetos que tá aqui na minha cabecinha, que eu vou botar no papel, vai ser bom demais. Vai ser, tipo, a realização de um sonho de uma vida lá da menina, da criança, que passou por muitas coisas, vai ser muito especial. Está sendo especial, né? Estou querendo aproveitar a caminhada, né? Cada conquista... Aproveitando a jornada. Até porque não é fácil, né, gente? Eu sei que provavelmente eu vou errar muito, né? Eu vou me deparar ainda com muitos desafios, eu sei disso. E estou preparada para eles. Você,
equipe ou você tem uma equipe? Eu montei uma equipe de 4 mulheres. Eu fiz questão que o meu instituto tivesse... 4 equipes. Eu fiz questão que o meu instituto fosse composto por mulheres, porque eu acho que ninguém melhor para entender as necessidades femininas do que as mulheres. Né? E, querendo ou não desmerecendo os homens, mas nós mulheres a gente tem esse lado mais amoroso, mais cuidadoso, né? Para olhar, né, para as crianças, para os idosos, para as mulheres, enfim. Então, eu fiz questão de montar uma equipe feminina. Eu acho bacana essa proposta. Eu não vejo de forma negativa para os homens, não, entendeu? Até porque quando você tem essa visão de que a mulher tem esse tato diferenciado, a gente que homem, a gente sabe. Qual a mulher mais importante para nós? É a nossa mãe. Exato. E ela criou ali 5, 6, 3, 4 Sim. Então ela sabia todas as nossas necessidades. Sim. Então, eu acho bacana. Mas bacana também, o que vai facilitar muito também a sua vida nessa questão, são as parcerias. Sim. Entendeu? Buscar parceria, principalmente na execução, né? Você vai, se tudo der certo, você vai conseguir ter êxito aí, vai conseguir esse recurso, vai começar a executar e precisa de experiência aí na execução. Sim, entendeu? e eu estou me cercando de Mas pessoas... o seu plano de trabalho vai ser só mulher ou mulher só na diretoria? Não, só na diretoria, no plano de trabalho Vai ser aberto. vai aberto. Tranquilo. Todo mundo, né? Acho que até porque ficaria bem difícil É uma só fazer mulher. isso. Até porque os projetos que eu tenho em mente, as questões de conscientização, eu acho que também vale para todos, né? Para homens e mulheres. Eu trabalhei na Secretaria da Mulher em um departamento bem sensível lá, entendeu? E realmente eu sei o quanto a Secretaria da Mulher ela se importa com isso. E eu fico feliz em saber que ela está executando, entendeu? Porque na época ela não tinha uma equipe para poder gerenciar projetos, uma série de coisas. Hoje já está funcionando. Nossa, eu participei agora recentemente como maquiadora de um projeto deles, era um desfile chamado Vestidas de Histórias, que são mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, né, todo tipo de agressões possíveis. E eu fui como maquiadora para produzir essas mulheres para o desfile. Foi lindo, eu chorei do início ao fim. Conheci a doutora Jane e eu conversei com ela, falei assim, doutora Jane, me apresentei como presidente do instituto, falei, né, quero me apresentar não como maquiadora para a senhora, mas como presidente do instituto, porque o seu propósito é muito parecido com o meu. Então, eu gostaria que a gente pudesse aí convergir, trabalhar juntas. E ela super topou e falou, me deu o número da assessora dela, falou, vamos marcar uma reunião, traz projetos, vamos sim colocar. Só de você estar perto da Raquel que a Raquel tem muito padronizado, né, dos institutos, tem toda uma estrutura. Então é interessante você absorver essa estrutura, como ela está fazendo, porque gente, eles... A Raquel é maravilhosa. Eu sentei com ela, a gente tinha pouco tempo, a gente tinha umas 2 horas de reunião. Mas a vontade que dá é de não ir embora, porque ela tem muito conhecimento e ela é uma pessoa muito boa de conversar, de trocas, né? Ela tem paciência também, é muito legal. Amiga, me diga uma coisa, qual vai ser a região que vocês pretendem atender com o projeto? Porque era no Gama, né? O instituto era em Santa Maria. Santa Maria. Aí, agora vocês vão atender em Santa Maria ou vocês vão deixar aberto? Não, o que você pensa? Eu pretendo trazer aqui para Sobradinho, que é a área onde eu moro, né? Onde eu cresci. Eu pretendo trazer para Sobradinho, pelo menos esse primeiro projeto, mas quem sabe depois fazer alguns projetos itinerantes, que eu consiga alcançar as outras cidades satélites. Também quero fazer visitas em outras cidades para entender a necessidade, o que está acontecendo, enfim. Eu quero expandir, mas a princípio aqui em Sobradinho. Legal, né? É bom essa visão de amplitude e de localidade também, né? Porque assim, firma raiz, mas aí estende para outros lugares. Isso é muito bacana, né? Sim. E me diga uma coisa, dá aí um spoiler para a gente aí, porque você falou, eu tenho muitos projetos na cabeça, compartilha aí com a gente aí um pouquinho dessas ideias da Lohane.
Uma coisa que me pega muito, assim, é a questão do abuso infantil. É uma dor que me pega bastante e eu gostaria muito de trabalhar com isso. Eu, sinceramente, não tenho, tipo assim, uma coisa específica, elaborada. Uhum. Mas eu quero sentar com a minha equipe para a gente poder fazer um projeto específico para isso. No caminho para cá, eu estava pensando como eu faria isso. Cabeça não para, né? Não, pensei em algo relacionado a escolas, juntamente com os pais, né? Porque é um Conscientização. É um assunto muito sensível para você entrar numa escola e falando, então é importante ter a presença dos pais. Um trabalho de conscientização mesmo em relação a isso. E também, né, sobre a violência patrimonial que mulheres sofrem. A gente sabe-se muito sobre violência física, sobre violência psicológica, mas ainda não se fala muito sobre a violência patrimonial. Também é outro projeto que eu tenho de conscientização que eu gostaria de fazer. Bem, como eu trabalhava na Secretaria da Mulher, numa área bem sensível, eu tinha que saber a Lei Maria da Penha de Cós Salteado. Então, fale um pouquinho sobre o que é essa questão do patrimonial, que a maioria não sabe, entendeu? Essa violência patrimonial. Já aproveita. Sim. Primeiro, eu queria separar as coisas. É diferente quando, vamos supor, você tem o seu marido e vocês têm um combinado de que você não vai trabalhar e que ele vai ser o provedor e que você vai ficar em casa cuidando dos seus filhos. Mas o seu marido te dá toda a assistência financeira. Nada te falta, você, né? É bem diferente disso. Você está feliz nisso. Você está feliz nisso. Você escolheu estar nessa vida. Onde que entra a violência patrimonial? É quando o seu companheiro te impede de trabalhar, te impede de estudar, né? De ter um propósito de vida para além da casa, para além da família, né? Então, se você, por exemplo, vai precisar comprar alguma coisa, vai pedir dinheiro, para que você quer? Não, mas você não precisa disso, né? Eu te dou tudo. Para que você precisa Você tem tudo que você disso? precisa. Não, se desse tudo, Você tem era a mim, outra coisa. e mais nada, Realmente não mais dá. nada lhe basta. E Que acontece careta muito esses isso. caras, né? E também acontece após separação. Porque a mulher passou a vida inteira ali, né? Trabalhando dentro do lar, cuidando dos filhos, cuidando do esposo. E aí, quando ela se separa, o cara acha que ela não tem direito a nada, porque ela não trabalhou. Mas como assim ela não trabalhou? Quem foi que ficou em casa sustentando uma casa, a organização, né, a rotina, a disciplina, para que esse homem pudesse sair e prover o sustento sem se preocupar? Porque não é fácil. Não. Você cuidar de um lar, você cuidar de filho e ainda assim sair para trabalhar, né? Então, quando você não tem essa parte que você, como pessoa, pode sair ali para poder alçar voos maiores, seus sonhos, propósitos, né? Trazer o sustento para casa, sem se preocupar com o dia a dia de uma casa, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, essa violência patrimonial acontece não só dentro do relacionamento, mas também acontece depois que eles acabam. Então, por isso que o seu projeto é importantíssimo, porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Exato. E Entendeu? muitas mulheres acreditam nesse discurso, de que elas não são merecedoras. Sim. Isso. Porque elas não Aí, fizeram fora nada. a chantagem entra aí que o ainda sofre, gaslighting, né? Da pessoa. É a manipulação psicológica, que é o Sim. pior de tudo Sim, isso. claro. Sim. Você já experimentou ficar em casa um dia inteiro? É serviço que não acaba. Eu já também. E eu digo isso à minha esposa. Assim, gata, você é fenomenal. Porque assim, eu já me canso de fazer alguns trabalhos externos. Agora imagina que você acorda no outro dia e tem a mesma rotina, a mesma responsabilidade, as mesmas demandas. Então assim, isso é muito delicado. Isso é porque a sua esposa ela faz de forma consensual
Isso é o estilo de vida dela, é o que ela escolheu, sem falar que ela ainda trabalha, né? Sim. Entendeu? Agora, pensou quando você é obrigada a seguir isso? É humilhada, enfim, E maltratada. dentro dessa conscientização, é muito importante conscientizar as mães de meninos. Sim. Porque o que acontece? Nós mães, a gente tem um defeito. De menino ou menina, né? Nós temos um defeito. A gente tende a querer fazer tudo pelos nossos filhos. A gente quer passar na frente. Por exemplo, a criança está aprendendo a arrumar a cama. Aí você fala assim, filho, vai lá arrumar a cama. Aí vai arrumar a cama. Ah, não, mas você não está fazendo direito. Mas você não faz nada direito, deixa que eu Aí faço. você vai lá e faz. Lava essa louça. Ah, mas você não lava direito. Limpa essa casa. Ah, você não limpa direito. Lá em casa, eu faço muito trabalho de conscientização com meu filho. Ele lava a louça, ele lava o uniforme dele, ele cuida dos tênis dele, o quarto dele, a organização e limpeza é por ele. Qual a idade ele dele, sabe, amiga? 13. Ele sabe que se ele passar na cozinha e tiver uma louça, eu estiver trabalhando, meu marido estiver trabalhando, ele tem que lavar aquela louça, porque ele é um membro da família. Da família. Ele é uma parte E eu ativa. sempre converso, quando você crescer, que você precisa ser um adulto funcional. Antes de casar, você vai morar sozinho. Então, você vai ter que saber cuidar da sua casa. Porque não acha que você vai chegar na minha casa e falar, mãe, lava a roupa pra mim, que eu falo, meu filho, a minha parte eu já fiz. E 2, quando você tiver sua esposa, você tem que ter consciência que ela não é sua empregada. Vocês são um casal, uma equipe, que decidiram unir a vida. Então, os dois têm que fazer. Então, esse trabalho, isso eu estou falando só nessa área de trabalhos domésticos, né? Essa conscientização vai muito além. Então, conscientizar as mães de meninos também é muito importante. Cara, Né? Pra gente que a gente crie homens. Desconstrução do machismo. Exatamente, Escutando- porque os homens também sofrem. E Sim, muito claro, com claro, machismo. claro, Muito. claro. Assim, não é a pauta, Sim, acabou que a gente foi. mas assim, Não. só te falando, né, que as mulheres que lutam contra o machismo formam homens machistas. Verdade. Muitas mães que lutam contra o machismo formam filhos machistas. Mas assim, não é a pauta, é só para dizer que realmente a gente precisa construir uma nova mentalidade, uma nova cultura. E assim, Desconstruir para construir, né? desconstruir. Eu acho legal que você tem essa visão, amiga, e quer desenvolver projetos nessa área. Amigos, o nosso tempo já voou. Ai, tava tão legal. O tempo já voou. Eu quero pedir as considerações de vocês dois aí sobre o tema e depois, Lohane, você também pode fazer suas considerações, tá bom? Parabenizar, né? Foi um papo muito bom. Você já está com, como diz, com a faca e o queijo na mão. E bem acompanhada. que Bem tem acompanhada, parceiras que você tem fortes. parceiras fortes. Continue fazendo parcerias, tá? Agora, se for vai visitar as cidades, procure as instituições ali que têm os mesmos princípios, senta para conversar, pra vocês trocarem essa energia. E o principal, igual eu falei para a Raquel, né? Eu dei parabéns a ela, que ela falou que tem mais de 30 anos no terceiro setor. E eu dei parabéns a ela porque falei, parabéns por você não ter desistido. A resiliência. É muita resiliência. Então, quando você está aprendendo, continue aprendendo, aproveite tudo de conhecimento que tem dessa área. É uma área muito boa. Não perca a parte da humanização que a gente falou hoje também, né? Se aproxime cada vez mais. E você está com temas, além de sensíveis, são extremamente importantes para a sociedade. Eu levanto muito essa causa da criança, do idoso também. Continue firme e forte. E o que precisar, a gente está por aqui. E agradecer a todos pela roda de conversa de hoje. Eu gostei bastante, eu acho que você está no caminho certo também. Inclusive, um conselho que eu te dou, quando você estiver nessa caravana, você conhecer, procure o centro de atendimento à mulher que tem, entendeu? É ligado à Secretaria de Mulher e lá você vai poder conhecer histórias realmente. Por que eu digo isso? Porque eu trabalhava numa área sensível da Secretaria da Mulher e atingia justamente os NAFAFT e os CEANS. Então, lá você vai se comunicar com pessoas realmente do seu nicho, onde você quer atender, entendeu? E desejo muita sorte, ter mais dados, entendeu? Você vai... Sim. Eu conheci, por coincidência, quando eu cheguei lá no evento que eu participei do projeto, tinha muitas pessoas conhecidas minhas. Eu não sabia que eu trabalhava na Secretaria da Mulher. Aí eu falei, né? Bora trabalhar. Coisa boa. Amiga, suas considerações para a gente poder concluir. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada. Pode olhar para a câmera lá, tá? Muito obrigada pelo convite. Falar suas redes estar aqui. sociais, tá? A instituição também. O arroba do meu instituto é @Instituto ECOA Brasil.
É um Instagram novo, porque, como eu falei, estou começando agora, mas nós vamos começar a movimentar as redes a partir da semana que vem. O meu é @lohaineleite.makeup. E eu adorei muito o assunto. Esse assunto redes sociais é uma coisa que eu já vivo muito antes, né, de entrar no terceiro setor. Então, eu acredito que eu não vou ter dificuldades com isso, porque Legal. tiro de letra. Que bom, parabéns. E foi muito bom poder compartilhar com vocês a minha história, né? O que me fez chegar no terceiro setor, chegar até aqui. Muito bom estar conversando com vocês. Escutaram os conselhos de vocês, já estão aí já há um tempo, né? Na carreira. E é isso, obrigada. Muito obrigado, tá? Amigos, para nós foi uma alegria ter a sua companhia aqui nesse nosso episódio. Então, fique aí a dica dos nossos especialistas, da nossa convidada de hoje. E nós desejamos que você aplique tudo isso que você tem aprendido aqui na sua instituição, no seu dia a dia, tá bom? Plataforma transfere.com.br. Vai lá e faça a sua inscrição, caso você não tenha feito ainda. E se você conhece alguém que pode ser beneficiado, compartilha com ele essa informação também. Um forte abraço para você e nós nos encontramos no nosso próximo episódio do podcast Inova Terceiro Setor.